Chegamos. Boa tarde. Boa tarde. E aí? Esses primeiros momentos, depois vocês veem só no IGTV, né? E fica as duas aqui falando com ninguém. Com ninguém aí. Agora não, já entrou. Dani. Boa tarde, Dani. Boa tarde. Já? Vamos lá, então. Vamos lá. Tô entrando. Vamos lá, a gente tá aceitando o Jonas. Daqui a pouquinho ele aparece. Boa tarde! Boa Tudo tarde. jóia? Joia! Muito prazer. Que prazer! Chegamos Que live esperada, né? Nossa, muito. Demorou, mas Tem razão. Que Que ótimo. alegria te conhecer, Jonas. Verdade. Jonas, antes de começar, vou te contar uma coisa. Eu vou contar, Sim. mas não vou contar. Por quê? Nós, na faculdade, lá em 2015, nós usamos o seu livro, que tá aqui, para fazer o nosso TCC. E a Maísa queria muito falar com você. Ela mandou e-mail para a editora, ela mandou e-mail para todo mundo para conseguir falar com você. Verdade. Lá na época. E conseguiu? Não, ninguém me respondeu, nunca. Pois é. Que absurdo! Eu fiquei desapontada. Quando nós começamos a usar o Instagram, eu fui te procurar e não achei, né? Não achei. Aí um dia eu encontrei, fui lá, comecei a te seguir, e um dia você postou falando sobre a nova versão que vai sair desse livro. E daí eu comentei e você me respondeu. Aí, nossa, eu fiquei super emocionada. Não, você que falou bonito. assim, ó, no Instagram que quem comentasse, você ia falar com a pessoa, né? Você ia comentar o comentário da pessoa. Aí eu fui primeiro, porque eu queria que você me respondesse para eu falar para ela. Bem feito, eu fui primeiro. Mas por fim eu comentei depois. Ela conseguiu. Eu comentei depois e você me respondeu. Então, muito obrigada por me responder. Imagina, que é isso? E eu que agradeço. Bom, então nós agora começar de verdade, né? Verdadeiramente. A gente vai se apresentar, então. Nós somos do Enquanto Conto. Eu sou a Amanda. Eu sou a Raíssa. E é uma honra estar aqui hoje com o nosso convidado muito especial. Foi realmente muito esperado. A gente pode falar que nós estamos esperando esse encontro desde 2015 no nosso coração. Que lindo. É o encontro que a gente conseguiu proporcionar para vocês e para nossa alegria também, porque nós estamos eufóricos. Nós sabemos que esse ano, infelizmente, tem sido um ano difícil para todos, mas também nos trouxe muitas possibilidades. E uma delas é estar aqui conversando com o Jonas, né? Se não fosse pela pandemia, por surgir essa nova forma de contato através das lives, nós não teríamos esse momento agora, né? Uhum. E é com muita alegria que nós recebemos aqui Jonas Ribeiro. Jonas, se você quiser... Muito obrigado, Amanda, Raíssa. Para mim é surpreendente o fato de que alguns livros nos levam a pessoas tão imbuídas de conteúdo, propósitos edificantes, bonitos, semelhantes, né? Afins. E eu fico fascinado com essa colcha, esses bordados que se unem para um propósito maior, que é amparar os leitores e atender às necessidades que eles trazem consigo quando buscam um livro, quando seguram um livro. E é um livro especial que eu dedico para uma referência que para mim foi o meu portal na literatura, a Lígia Bojunga, que como prega a dedicatória do livro, ela de fato alfabetizou meu coração e hoje eu me sinto alfabetizado graças a ela. Então, ter bebido nas águas
na fonte da Lígia. Hoje, ser um amigo dessa escritora é, para mim, uma tatuagem que ninguém precisa ver, né? Porque ela é interior. Então, eu agradeço o convite, espero que a nossa live... Eu estou vendo que está entrando muita gente bonita, especial. Já entrou a Paula Belmino, a Tia Elisa, a Alessandra Alexandria. Nossa, está entrando, né? Que maravilha! E acho que os livros são pontes, né, que nos unem, que nos fazem com que a gente dê as mãos. E essa coxa só é bonita porque ela tem muitas estampas, muitas pessoas com olhares bonito para a literatura. E é isso, vamos lá? Vamos! Deixa eu só pôr uma Hoje eu não curiosidade. estou sozinho, hoje veio meu amigo aqui, o Frederico quis conhecer a Amanda. Eu falei que a Amanda era loirinha e a Raíssa usava óculos. Você não acreditou? Ele falou o contrário, ele se embanana. Todo mundo confunde, viu? Todo mundo confunde. É que vocês são almas gêmeas. Ai, então, ele está aqui. Seja muito bem-vindo também, viu? Fica aqui, Frederico. Isso. Olha, vamos fazer o seguinte, então. Hoje nós pedimos para o Jonas contar uma história para nós e para vocês, né? Porque nós estamos aqui só assistindo hoje. E antes da contação de histórias, nós enviamos algumas perguntas para o Jonas, até porque nós gostaríamos que essa live fosse para conhecer um pouquinho mais do seu trabalho, um pouquinho mais de você, né? Como tudo aconteceu mesmo, né? A história vai partir lá do Era Uma Vez mesmo, dessa vez. Claro. Então, deixa eu só pegar aqui a colinha. Tá. Oi, vizinho! O meu vizinho aqui da rua Robson. Seja bem-vindo! Legal! Bom, vamos lá. Nós gostaríamos de saber, né? Como começou a sua carreira na contação de histórias? Como que você entrou nesse universo da contação de histórias? Tá. Por incrível que pareça, eu já pretendia viver para a literatura, da literatura, e é um processo extremamente solitário para um adolescente. E chega a machucar, chega a incomodar, e a gente se questiona se de fato está no caminho certo, né? Porque quando você não tem livro publicado, você tem 15 anos, você tem que realizar uma atividade que o remunere. Então, é algo desorientador. E essa questão de você viver da arte é um retorno muito a longo prazo. E então, de tanto ler e já escrever com disciplina, eu precisei fazer com que aquelas histórias que estavam guardadas em mim, não só as de minha autoria, mas as que eu lia e que já dava para adequar para a contação, que elas saíssem. E daí eu comecei a contar histórias em creches, em escolas. Uma vez eu estava em Campos do Jordão e eu comecei a contar para os hóspedes, foi crescendo o número de hóspedes, né, que no jantar ficavam para ouvir. O gerente me chamou, começou a colocar na tabuleta, né, do menu as histórias da noite seguinte. E um médico do Instituto de Ortopedia e Traumatologia, do HC, do Hospital das Clínicas, me ouviu contando histórias e me convidou para que eu fosse à unidade pediátrica em que ele trabalhava. E eu fui, daí eu me tornei voluntário, fiz projetos sociais de arrecadar livros, brinquedos para pediatrias do HC, do Emílio Ribas. Então, o contador de histórias
ele foi um suporte para o escritor crescer e ter a sensação de que o meu trabalho estava inserido socialmente. Porque se eu não tivesse feito isso, demoraria muito até que eu passasse a viver da literatura. E acho que eu ficaria muito à margem. E eu gosto muito de pessoas, né? Tanto é que meu terceiro livro é o Gente que Mora Dentro da Gente. Então, ficar afastado do convívio das pessoas é difícil para mim. E a contação me levou, né, ao encontro de ouvintes sedentos. E eu fui realizando esse lado do Jonas, que pretendia também ser ator, mas que não gostou desse universo, que eu gosto muito de uma intimidade, de algo mais discreto. Então, as coisas foram nascendo. E se me perguntarem se eu prefiro a contação ou a escrita, eu penso que está tudo muito amalgamado, muito indissociável. Né? Eu não sei onde começa o escritor, onde termina o contador, onde... Então, eu não sei fazer uma opção, porque eu sei ser os dois simultaneamente. Na verdade, é a mesma moeda com as duas faces. Né? Uma moeda não tem uma única face, ela tem duas. Então, eu sou esse profissional da palavra escrita e da palavra oral. O ano está chegando ao fim e eu estou pensando no repertório, nos baús que eu farei no ano seguinte para contemplar a educação infantil e o Fundamental 1. Porque eu preciso de produtos, porque mesmo nós estando nesse universo remoto e a perspectiva de no ano que vem isso ser reproduzido, né? Não se sabe, é tudo incerto. Então, eu já estou me preparando para o ano seguinte. Mesmo daqui da minha casa, eu preciso ter novidades para eu entrar nas escolas. Né? Hoje eu estive numa live na rede do Colégio Leonardo da Vinci, de Brasília. E eu vou há vários anos. Então, os meus baús, eu já não tenho baú para apresentar. Eu preciso desses baús, né? E eu gosto, eu tenho uma diretora teatral, a Marilena Cabral, que me ensaia. Então, eu acho que isso complementa, né? Eu faço muitas histórias com o propósito de contá-las, de me aproximar dos leitores, dos ouvintes, porque o contador é tão forte quanto o escritor. Então, eu não sei, eu acho que começaram juntos, né? O escritor, o contador. Eu acho que o escritor, ele viveria sem o contador, mas assim, a vida ficou tão divertida, tão cheia de encontros mágicos, que talvez a literatura não me desse tudo isso que a contação me deu. Né? E o fato de eu ter uma relação bem estreita com a palavra escrita, isso me credencia a contar histórias com mais familiaridade com o idioma materno, de uma maneira mais brincante. Me dá um traquejo idiomático, né? um malabarismo. E acho que tudo isso da contação tem entrega, tem essa questão de a gente se preparar para abraçar os ouvintes. E eu gosto muito, quando eu estou diante de um público, olhar para cada criança, mesmo não sendo pai biológico, ver em cada criança um neto, um filho, um sobrinho, um primo, alguém cujas palavras que eu disser pode se beneficiar, pode ter um movimento interior bonito de reorganização emocional através da história contada. Então, esse escritor, esse contador, é tudo farinha do mesmo saco. Eles são amigos.
Eles são amigos, assim, como Amanda, Raíssa, Amanda. As pessoas misturam o nome. Porque é parceria, né? Sim, sim. Muito bonito, muito legal. Deixa eu ver aqui a próxima. Quais foram, além da Ligia Bojunga, né? Você falou dela, e tem um livro dela, A Bolsa Amarela, que foi um dos primeiros livros que eu li dela e eu sou apaixonada pela história, assim. E, nossa, sou apaixonada. Daí, quando eu ganhei esse livro que eu fui ler, eu falei, nossa, ele dedicou para ela, que legal, que bacana. E além dela, quem mais você tem como inspiração? Quando você começou, assim, quem te inspirou? Eu gosto muito de observar pessoas simples, desprovidas do estudo formal, falando. Porque elas têm um fio de espontaneidade, de domínio da palavra que poucos acadêmicos têm. É como se elas não tivessem... como é que eu diria? Como se elas não tivessem, assim, não é nem arrogância, é uma informalidade. É aquela informalidade amorosa com as palavras. Então, ela é um domínio tão intrínseco da narrativa que talvez num discurso feito numa bancada, né, na academia, isso não aconteça, porque existe um receio de ser julgado, de ser avaliado. Né? É como se eu falasse com clareza, o meu discurso fosse diminuído, fosse achatado, como se ele fosse subtraída uma cota de inteligência do meu discurso, porque eu usei palavras corriqueiras, cotidianas. Então, as pessoas simples, elas falam com a boca cheia, com gostosura, então são mestres para mim. Eu analiso, eu gosto muito de conversar, e eu gosto muito que as pessoas não saibam que eu sou escritor, porque às vezes ficam receosas de falar com o escritor, ficam escolhendo palavras. É verdade. E eu acho que isso é incômodo. E, oi, Cibele! Linda! Editora querida! Então, agora é claro que tem escritores que eu amo, que é o Graciliano Ramos. É tanta gente, tanta gente. É crime eu não mencionar algumas pessoas que eu preciso olhar, sabe? Olhar para trás para ver. Então, essa grande biblioteca. Eu gosto muito de reler, muito de reler. Que legal. Ô, Jonas, acho que esses livros? mestres, né? Agora, assim, quem eu li a obra integral foi o José Mauro de Vasconcelos, a Odete de Barros Motte, né? E os colegas que eu acompanho, né? Os colegas de profissão que também me acompanham. Que legal. Eu ia perguntar quantos livros você tem lançado? Lançados hoje, aumentou um. Então, são 152. Já saiu da gráfica. Eu, os outros e todos nós. Esse foi o último. Ainda não chegou às minhas mãos. Então, esse foi o último. E tem uma gráfica que é da Melhoramentos, que é E a Terra escreveu uma carta. Que a Terra escreve uma carta para os habitantes e os habitantes e uma professora responde a essa carta. Então, daí esse também está em gráfico. Mas ainda não soube ainda. Tá para chegar. E a gente fica ansioso, naturalmente, né? Então,
tem outros prontos, né? Acabando ilustração, mas não sei se serão lançados esse ano, em função da pandemia, Sim. desse retorno indeciso das escolas, da flexibilização, né? O papel está muito caro, as editoras estão com dificuldade, as gráficas em encontrar papel, então isso fez com que o preço subisse, né? Então, quando o dólar subiu, né, mexeu com tudo, né? Infelizmente. E desses livros que você lançou, você tem algum, assim, favorito? Ou, de repente, não favorito, mas o de agora, aquele que tá no seu coração agora, assim? Tá. Ai, olha... Difícil escolher um filho. É difícil, é difícil. Mas eu fiz uma seleção aqui para apresentar, que eu sempre gosto de mostrar alguns de meus livros na live, né? Então, eu selecionei Meu Mundo no Mapa do Mundo, Samuca e Seus Grilos na Cuca, é um juvenil que acontece em Brasília e Pirenópolis, Circo Faz de Conta. Esse lado tem os profissionais do circo, que é a lona mágica. Esse outro lado do livro traz a lona trágica, que é o circo que os políticos fizeram do país, né? Que trata de impunidade, cidadania, abraços beijados, beijos abraçados, a Metade de uma Rosa, que trata de turismo sexual, a prostituição infantil. A rosa é uma menina que ela é colhida, é a metáfora da rosa que é colhida antes de desabrochar. Então, ela não sabe se conversa com as tias sobre assuntos sérios ou se ela brinca com as bonecas. A história Vazia da Garrafa Vazia, que aborda o alcoolismo, Amigos do Folclore Brasileiro. Esse as pessoas já sabem que é um xodó, As Sutis Camadas dos Pensamentos de Nestor. A Orquestra dos Músicos de Bremen, que é um reconto. Agora vai sair o ano que vem outro reconto da fábula A Lebre e a Tartaruga, que é Devagar e Sempre, Tarsila Segue em Frente. Tá muito legal. O Carrinho Movido a Carinho. Oi, Nina! Quando a Vergonha Bate Asas. Olha, a Tati chegou. Faniquito e Ciricutico no Mosquito. Esse é o último, o penúltimo, né? Quem nunca comeu um bombom de olhos fechados. Uma Dúzia de Histórias Divertidas. A Árvore dos Meus Dois Quintais. A Ratinha Cor-de-Rosa do Rabinho Azul Escuro. 4 Porquinhos e um Livro. Os Amigos do Meu Amigo. O Homem Mais Rico da Cidade. O Esconderijo das Vontades. Bruxa Cremilda e Seus Cremes Poderosos. O Engraçado Castelo Assombrado. Quer conhecer uma turma boa dos contos de fadas? O Barquinho e o Marinheiro. A História Bela do Gato e da Panela. A Descoberta. Eu Te Amo para Sempre. E gente que mora dentro da gente. Então, eu selecionei esses para mostrar. A cada live eu escolho uma leva, né? Porque senão eles ficam chateados, ficam conversando entre si e falam, eu fui. Esses foram Isso só não alguns dos preferidos, só alguns. Alguns dos preferidos? Palavra de Filho, Quando a Vergonha Bate Asas, A Bicicleta Voadora, O Gente que Mora Dentro da Gente. A Tati vai escrever Gavetas. Mas aonde que as pessoas podem achar esses livros? Tem alguma editora específica ou um site seu onde as pessoas podem adquirir? Olha, Amanda, tem que garimpar.
ou ir atrás do seu livreiro, do seu bairro, da sua cidade, buscar nesses sites, livrarias. Eu não sei vender, não gosto de vender. Se eu recebo 50% de desconto, eu repasso 50%. É um caos, sabe? Não cobro frete. No fim, é melhor eu nem vender livro para eu não... Tá certo, tá certo. Para eu não me enrascar, né? Olha, estão dizendo que a bicicleta voadora é o meu xodó. A Tati falou gavetas. Então, acho que a obra, né, mesmo os livros que foram destratados, têm uma importância, são especiais. Então, já sei que vocês estão lendo a próxima pergunta, já estou esperando. Pensa assim que a gente não é muito boa assim, né, com a parte de apresentação. A gente precisa ter uma perguntinha. Bom, então eu vou para a próxima. Como escritor, como é ver o seu livro sendo recomendado e apreciado por muitas pessoas? Eu acho que a gente tem que se desprender dessa vaidade de reconhecimento, de sucesso, porque às vezes um livro que nem fez tanto sucesso de vendas, não conseguiu tanta visibilidade assim, ele é mais profundo e atinge mais um certo grupo de leitores. Então, essa conta, esse olhar é muito relativo, né? Às vezes a gente publica um livro para ele chegar a um pequeno grupo e já valeu, e ele já sai de cena, sai de catálogo, ninguém tem interesse em republicar, e a gente não quer empurrar também uma obra para a editora para representar replicar o encalhe. Então, né, a gente entrega. Então, ser recomendado, indicado, é sempre bom, porque você vê que o caminho escolhido ele está gerando frutos, está sendo espalhado, e é natural, né? Porque essa profissão tem uma vantagem, porque à medida que a gente envelhece, ela fica mais consistente, né? Ela é como se nós fôssemos vinho, né? A safra vai sendo valorizada, o nosso tempo de história, né, de carreira, ele avaliza a carreira, dá mais credibilidade. Os coordenadores, bibliotecários, contadores de histórias nos olham com outro olhar. Isso é natural, porque hoje eu sei que eu tenho uma segurança que eu não tinha ao lançar os 2 primeiros livros, né? Eu ficava esperando opinião. Eu cheguei a dizer que quando eu encontrasse livros meus no sebo, eu ia ficar desolado. E nada disso aconteceu, né? Eu abro estante virtual, vem uma avalanche de livros, né? Então é um movimento, não tem como, né? É um movimento. E como que foi assim para você agora, depois que você começou a lançar os seus livros mesmo, poder recontá-los, né? Poder contá-los para as pessoas, né? Como foi essa sensação? Como é contar as suas histórias, né? Porque às vezes eu tenho essa impressão que às vezes eu escrevo alguma coisa e vamos supor, dou para o meu esposo ler. Ele lê de uma forma que não põe aquela entonação que eu imaginei ao escrever, né? Aí você fala, lê direito, marido! Marido! E daí, às vezes você coloca uma certa entonação ali na hora que você está escrevendo, que você espera que a pessoa que vai ler tenha aquele mesmo sentimento, mas esse sentimento ele não pode ser repassado, né? E como é para você poder recontar as suas histórias? Mesmo, eu tenho a mesma dificuldade para recontar uma história de minha autoria quando
escolho uma história de outros autores para contar, ou um conto, né, um conto clássico, né? E o trabalho, é claro que sendo autor do livro, eu tenho mais liberdade para errar, eu não vou me condenar, eu não vou, né? O meu teor de exigência é menor, me confere uma liberdade até para eu alterar algumas cenas, brincar na hora, né? Então, eu acho que isso eu gostaria de contar mais histórias de outros escritores, mas eu preciso divulgar a minha obra. Tá Então, eu certo. já não tenho esse tempo, né? Porque quando as escolas me chamam, eles querem que eu fale da minha obra. E o momento da contação, por que que eu vou aproveitar o momento da contação para, né? E sendo que 2 anos antes, eu já estou me preparando para o ano seguinte, para eu ter o que contar, né? Sim. Então, uma coisa vai levando a outra, mas é uma delícia, é prazeroso contar uma obra. E quando a gente está solto, vem novas ideias e dá vontade até de reeditar o livro para incorporar algumas informações que nós trouxemos pela contação, que chegou a nós via narração. Então, mas daí o livro já foi publicado, isso fica... Então, é muito comum a história narrada, contada por mim, ser mais interessante do que o livro. Né? Tem livros que eu gosto muito mais da contação do que o livro impresso. Não? Que loucura isso, né? E assim, quando, vamos supor, outros contadores de histórias recontam as suas histórias, né? Você se importa da pessoa contar com as próprias palavras? Ou você acha que é importante ali contar exatamente o que está escrito, né? Para você como escritor mesmo, vendo alguém contando as suas histórias. Essa pergunta, ela é muito, como é que eu diria, muito traquina de uma contadora veterana que está fazendo uma especulação. Eu acho maravilhoso contadores que deixam a nossa história muito melhor. E a gente tem que entender as vivências pessoais dos contadores para entender qual é a contribuição que ele entregou àquela história. Eu acho que o contador ele precisa, sobretudo, de liberdade, de expandir a sua imaginação. Né? Existe um cerne, né? Um esqueleto, né? Uma coluna vertebral de toda a história. Alguns episódios não dá para nós escaparmos, né? Alguns acontecimentos da história. Mas existem detalhes que são imprescindíveis, que também nós não temos como nos furtar a esses detalhes. Mas tem alguns outros que podem ser incorporados, que podem ser... Eu acho fantástico, porque eu sou contador de histórias, eu não me importo, mas eu conheço escritores que ficariam bem incomodados se ouvissem uma história e sentissem que a história foi violada, mas eu acho que aí é vaidade, é uma coisa, sabe, de estrelismo que não convém discutir aqui, né? Mas isso o contador tem autonomia, né? O escritor não vai ver sempre. Nós entendemos isso, assim, né? Às vezes a gente tem muito medo de contar uma história e, de repente, né, se um dia cair na mão do escritor e o escritor ficar chateado com a forma que Amanda, contou. esse é um problema. Sim. A presença do medo da contação já tira a esfera mais bonita da história. Porque a história ela precisa desse corpo de coragem, dessa musculatura da coragem, da ousadia.
esse receio de ferir o universo particular, a redoma do escritor, é uma empáfia. Uhum. Se houver crítica, pare de contar. Sim. Quem sairá perdendo será o escritor, não o contador. Exatamente. Porque o contador ele tem uma gama fenomenal de histórias para escolher. E eu penso que o escritor tem que agradecer quando um contador escolheu diante de milhares. Está sendo coraçãozinho. Tem contador assim. E não só aqui, mas os comentários também. Todo mundo da sua gentileza para falar. Nossa, a turma está aqui animada hoje. Que gostoso, né? Sim. Então, eu não vejo dessa forma, né? Acho que ou a gente conta com coragem, com a boca cheia, com vontade, com felicidade, deixando com que o nosso corpo esteja num ponto de conforto, no seu eixo de felicidade, senão não vale a pena contar. Exatamente. Né? Porque senão a gente está transmitindo um conteúdo programático na marra, né? Sim. Né? Então escolhe uma história, né, que o escritor já morreu. Mais ou menos isso, os contos clássicos. Mas você sabe que a gente tem um curso, né, que chama Enquanto Conto Pro, que é para contadores de histórias. E as meninas que vieram até nós para fazer o curso, né, nossas alunas falavam, nossa, mas eu tenho muita dificuldade de decorar a história. E eram meninas muito boas, que contavam histórias muito bem. Só que ficava com esse receio, porque não conseguia decorar a história. Até porque elas não têm uma formação de atriz, e nem nós temos. Nós gostamos de encantar as pessoas com a contação de histórias, né? E daí isso para nós era sempre uma ferida, né? E a gente sempre falava, não, conta do jeito que você entendeu, a forma como você quer que aquela história seja transmitida, é claro, com muito respeito. E daí a gente sempre fala muito do esqueleto. É claro que na história do Chapeuzinho Vermelho você não vai, né, tirar o lobo mau e a vovozinha. Mas assim, né, você vai ter que manter os personagens, só que assim, você pode dar o seu toque de contador de histórias ali dentro, né? E assim, quando as meninas tomaram posse assim e começaram a contar, muitas das meninas abriram canal no YouTube, começaram a gravar histórias com seus alunos. Que lindo! Sim, e é muito legal assim ver cada aluna nossa que vem e manda uma mensagem pra gente, olha meninas, agora eu tô contando histórias no YouTube, me segue no meu canal, e a gente fica muito feliz. É muito bacana. Que ótimo! Nós sempre falamos mesmo do contador interpretar primeiro aquela história, se apaixonar por ela, para depois contar. E colocar o seu temperinho, né? A gente até brinca com as meninas, fala que é o temperinho. Cada um tem seu temperinho, a sua interpretação. E daí elas foram desenrolando e mandando pra gente. Então é muito bacana. E é muito gostoso a gente ouvir essa sua visão de escritor, né? Nos deixa mais confiantes de que nós estamos é uma visão bem particular, né? Talvez alguns torcessem o nariz para mim, né? Claro. Mas vocês me questionaram, eu estou dando a minha opinião. Sim. E eu penso que essa questão levantada é muito do convívio que a gente tem com a história. Porque um convívio, ele traz uma segurança. Quando eu convivo, eu faço um estudo sistemático das partes que compõem a história, dos diálogos, das personagens. Eu vou brincando e eu vou me apropriando. A partir do momento que ela foi interiorizada, que ela é minha, que ela entrou para o meu repertório pessoal, então eu vou contá-la segundo a minha história pessoal, segundo o meu imaginário, de acordo com o meu estilo, com a minha graça, eu vou dar o meu toque, né? Eu vou vestir a história
com o que eu tenho, né? O que eu tenho de especial. Tem gente que, né? Tem gente que conta história com o cabelo, que bate no corpo, que usa um instrumento musical, que pega lenços, que pega fantoche, que daí vai do estilo da pessoa, né? Ou aquela contação intimista, aquela performática, que é um escândalo, que é, sabe? Cada um tem um jeito, né? Sim, com certeza. Bom, acho que o pessoal quer história. Podemos ouvir Então vamos lá, vamos lá. É incrível. Faz tempo. Isso já faz tanto tempo. Eu me lembro que a minha avó olhava para mim e falava: meu neto, mentiras têm pernas curtas. Eu não entendia nada dessas tais pernas curtas da mentira. Mas o que para mim ficou muito claro foi que uma mentira puxa a outra. E bastou que contássemos a terceira para precisarmos imediatamente da quarta mentira, porque Vocês já notaram que o mentiroso vive enrascado, imerso numa confusão, enovelado, ele conta uma e é difícil ele sair dessa teia, parece uma mosca, a aranha se aproximando, é uma mentira atrás da outra. Era uma vez uma menina. Um dia, a menina contou uma mentira pequena, inocente. Ficou vermelha. Vermelha, e para a surpresa dela, apareceu uma bola. Ela nem deu bola para aquela bola, porque era uma bola tão pequena, por que ela daria uma bola pequena? Ela deixou a bola de lado. E 2 dias depois, a menina contou uma nova mentira, mais elaborada. Nem ficou vermelha. E, para a surpresa, a bola aumentou. Ela falou, sai! Ela chutou, a bola voltou para o pé dela. Ela colocou a bola numa arca, envolveu a arca com correntes, fechou com cadeado, a chave guardou no bolso, empurrou a arca lá do alto do penhasco, ouviu o barulho a queda da arca, ficou sossegada, olhou para trás, a bola. Ela entrou num labirinto, ela entrava à esquerda, à direita, corria, ofegante, fazia túnel, saltava muros. Na saída do labirinto, ela encostou, apoiou as costas na parede, e quando ela olhou, ela olhou para um lado, a bola! A bola! Mas, teve uma quinta-feira, a menina, ela ia para a escola, ela esperava o transporte escolar, a van, sentada na escadaria do condomínio, ao lado da portaria. E vocês sabem, né? Os porteiros ficam muito tempo sentados e precisam fazer alongamento, esticar a panturrilha, as batatas das pernas. E esse porteiro, ele calçava sandálias de aracaju e tingia os pelos dos dedos dos pés de caju. Ele achava que combinava com as suas sandálias de aracaju. E quando ele se espreguiçava, jogava os 2 braços ao alto, seguido de um bocejo, a camisa se desprendia do cinto e a menina, maravilhada, viu o umbigo do porteiro. Era um umbigo profundo, profundo, cabiam dentro do umbigo 77 papagaios, 29 maritacas e 3 flamingos. Um dia, o porteiro estava sem camisa e os seus 2 filhos estavam brincando na barriga do pai. É meu, é meu, é meu, é meu, é meu! Caíram lá dentro do umbigo. Foi preciso colocar uma escada para que os filhos saíssem. Saíram sãos e salvos. Mas daí, a menina, que estava começando a gostar daquela história de mentira, ela estava criando um vínculo com a mentira muito cúmplice, especial. Ela disse ao porteiro, o meu pai já viajou o mundo inteiro. O porteiro, meu pai já viajou de avião, bicicleta, patins, monociclo e tapete mágico.
Foi ela dizer de tapete mágico, a bola aumentou. E para onde a menina ia, a bola ia atrás. Ah, teve uma vez, tocou o sinal do intervalo e os alunos saíram da sala de aula, exceto a menina e a professora. A professora tinha um cabelo liso, uma franja que caía em seus olhos e que incomodava a menina. A menina queria dizer assim, a professora, mas não podia. E ela tinha até dado de presente à professora uma tiara de tecido estampado, com os motivos geométricos entre as flores. Mas a professora nem usava, mantinha aquela tiara de tecido estampado com motivos geométricos entre as flores no bolso esquerdo do avental. E a janela da sala de aula estava aberta, fazia com que a cortina trepidasse. E a franja da professora também. A menina se aproximou da professora e falou, professora, a professora estava com os olhos voltados para os cadernos, ela olhou para mim, a franja a irritava profundamente. Ai, como ela não gostava. Já tinha dado a tiara, né? A professora nem sequer usar. Professora, a minha mãe, ela já leu uma montanha, uma cadeia montanhosa de livros. E a minha mãe sabe falar 5, ela tem mania do número 5. Minha mãe sabe falar 5 idiomas: inglês, francês, russo, espanhol e cachorrês. Foi ela dizer cachorrês para a bola aumentar. E para onde a menina ia, a bola ia atrás. Teve uma vez, tocou o sinal do intervalo. Era uma terça-feira nublada e ventava. As folhas dançavam ao vento, todas serelepes. Faziam giros. E a menina vendo aquele show folístico. E os alunos foram para a quadra. Nisso, a menina entrou no meio da quadra. Todos queriam jogar ela. Sai da quadra! Ai, sai da quadra! Eu quero falar. Deixa ela falar, falou um dos garotos sensatos. Deixa ela falar, senão ela vai ficar nessa posição de xícara. No meio da quadra a gente não vai jogar. Fala então. O meu avô, fala, toca 5 instrumentos. Tinha mania do número 5. Isso veio de família. Ele toca 5 instrumentos. Ele toca bateria, pandeiro, violino, violoncelo, e de tanto tocar, ele já tocou a ponta das estrelas. Foi ela dizer isso para a bola aumentar. E para onde a menina ia, a bola ia. Ninguém mais acreditava nela. Ela perdeu crédito. A professora, até a professora na sua elegância, na sua formação irretocável, questionava a menina. A sua mãe aprendeu cachorrês segurando o riso. Com a veterinária ou com a cadela? O porteiro também perguntava à menina. Em que lugar do mundo o seu pai está agora? E a menina começou a ser motivo de chacota. E quando ela se sentava para conversar com as amigas no pátio, as meninas são de um requinte. Elas abrem, para tomar o lanche, abrem diante de si um guardanapo de tecido e ali colocam a fruta, o lanche, o Danone, e tem menina que é tão distinta que depois do lanche ainda limpa a ponta dos lábios com um guardanapo de papel. Agora, menino não. O menino toma o lanche em pé, enfia o lanche pela goela e sai correndo. Sai correndo para brincar. E as meninas perguntaram para ela, de que tamanho a bola? E ela, desse tamanho, desse tamanho. E era assim. À noite, quando o céu estava coberto de estrelas, a menina, embaixo do lençol, ela ficava
elaborando como seriam as mentiras que espalharia no dia seguinte. E era só o sol espalhar os seus raios pelo ar quando amanhecia para ela sair espalhando aquelas mentiras. Um dia, a menina perdeu o senso da razão. Ela perdeu o juízo, extrapolou. Ela criou uma mentira tão absurda, tão insensata, que quem ouvisse aquela mentira teria plena certeza, né? Eu acho que ela foi tão destemida, tão ousada para pensaria que ela disse a mais pura das verdades. Balela. E tanto é que a bola correspondente a essa mentira não coube aqui no baú. E eu falei, e agora? Como é que eu vou levar a bola? Meu pai falou, Jonas, matei a charada. Leve um tecido que os seus ouvintes saberão que você está levando uma bola correspondente ao tamanho da mentira. Pai, isso, pai. Isso, pai. Então eu trouxe aqui um tecido para que vocês tenham dimensão do tamanho da mentira que ela contou. Nossa. Era uma bola do tamanho do quarto dela. A menina foi se sentindo sufocada. Ela quis acender a luz, ela não pôde nem apertar a mão no interruptor. Ela viu medo, um medo que a paralisou. Ela precisou pedir ajuda, socorro para os pais. Só que ela passou por debaixo da bola. E para que ela chegasse ao quarto dos pais, era necessário atravessar o corredor. No meio do corredor tinha um aparador, sobre o qual pousava uma toalha de crochê feita pela bisavó dela, né? Que a bisavó deu para a avó e a avó passou para a mãe. E a mãe manteve, provavelmente passaria para ela, né? E aquele crochê lavado, estava bem chinfrim, gastadinho, né? Tinha até uns fiozinhos, né? Querendo sair, pedindo aposentadoria. Mas por cima daquele crochê havia um vaso chinês, uma porcelana branca, com um dragão azul cobalto rodeando. A mãe pagou caríssimo. A mãe pagou tudo. Gastou, sabe? Tudo que a mãe economizou, pôs naquele vaso. E a menina tinha um receio descomunal de quebrar aquele vaso. E ela passava sempre aflita ao lado do vaso. Mas daí ela passou e relaxou. Ela notou a porta do quarto dos pais entreaberta. Ela enfiou a mão pela fresta e os dedos da menina foram descendo pela parede. E quando encontraram o interruptor, a luz foi acesa. O pai, que dormia ao lado da mãe, ele tinha um sono leve. Quando o pai ouviu aquele plique da luz sendo acesa, o pai viu a filha ao pé da cama e falou: que foi, filha, que você está aí ao pé? A esposa, que dormiu ao lado, falou: ai, marido, que foi que você falou? Que foi que a nossa filha? Ai, mãe, que foi que você falou? Que foi porque o papai falou que foi para lá, que foi para cá? E a menina falou no desespero: eu tô com medo porque eu falei. Gente, eles entenderam o que a menina falou? Claro que não. Aliás, entenderam, porque eles conheciam a menina desde o nascimento. Eles entendiam os meandros da linguagem entre si, as nuances, né? Mas não acreditaram na menina. Uma noite, era uma noite tenebrosa, lua cheia. A mãe, no início da tarde, a mãe fazia tudo rapidamente. Ela queria que sobrasse tempo para ela, que ela colecionava revistas Fatos e Fatos, Últimas Notícias. Ela adorava esses passatempos de frivolidade. Mas, então a mãe enxugou rapidamente uma pilha de 7 pratos e a mãe os deixou cair, estilhaçaram-se. A mãe ficou arrepiada. Ai, a mãe nem quis varrer,
né, enquanto a lua cheia não mudasse, né? Ai, não quero, não quero. É que ela juntou tudo com a pá, deixou no canto da cozinha. O marido que retirasse quando chegasse. Mas, naquela noite, a mãe fez a sopa que o marido apreciava. Sopa de legumes. E estavam os 3 sentados à mesa. Mergulhavam as colheres a sopa e, com uma educação indiscutível, a campainha tocou. A menina foi atender a porta. Ela, senta, filha! O pai falou, senta. Aqui tocou a campainha, pai. Não tocou, filha, tocou. Não tocou, tocou, tocou. Tocou, não tocou, tocou. E quando a menina abriu a porta, apareceu a gata. Era uma gata que ninguém via, só a menina. Mas quando a gata viu a bola fria, foi amor à primeira vista. A gata começou a lamber a bola. E a bola foi diminuindo, diminuindo. A menina, ela descobriu ao longo da semana que a gata adorava se sentar em seu colo para ouvir as mentiras que ela contava. Ela até balançava a cabeça para que a menina repetisse as mentiras novamente. E a gata era muito observadora. A menina também descobriu que a gata gostava de picolé, sorvete na casquinha e sorvete. Tinha um sorvete que ela amava. Os olhinhos dela até viravam de contentamento. Era sorvete no potinho, porque ao colocar sorvete no potinho, ela colocava marshmallow, calda de chocolate, jujuba, bala de goma, granulado de chocolate, granulado colorido. Gente, era um escândalo carnavalesco que ela fazia naquele potinho. Gente, de tanto a menina contar as mentiras dela para a gata, aquele lance de contar mentira para a menina foi perdendo a graça. Da noite para o dia, ela deixou de querer mentir. E uma manhã, logo cedo, a menina estava tomando um banho, né? Estava cantando, é hoje, é hoje. Ela adorava essas dancinhas, né? Porque como a mãe assistia aos programas de frivolidade, tinha sempre umas danças, né, para introduzir as fofocas, né, da semana, né? E a menina tinha esses repentes, às vezes. Né? Ninguém entendia, mas, né, o convívio faz com que a gente considere normal alguma outra atitude, né? Enfim, né? E ela estava assim, é hoje. Ela gostava dessa dança pescocística, né? Mas ela estava de uniforme, acomodou na escadaria no primeiro degrau, acomodou a mochila no seu colo, e aquele porteiro, que calça sandálias era caju e tinge os pelos dos dedos dos pés de caju, ele saiu e a menina contou uma verdade para ele. A menina disse assim, o meu pai quase nunca viaja e o meu pai tem medo de voar de avião. O porteiro estranhou, mas ele sentiu que pelo tom que ela usou, era uma verdade que ela expressava. E ao proferir aquela verdade, a bola da mentira diminuiu. Teve uma vez que o sinal de intervalo tocou. E quando a menina disse aquela verdade para o porteiro, ela sentiu dentro dela um calor e sentiu a consciência leve. Era uma leveza na consciência. Como era bom sentir aquela consciência arvorecer, florescer dentro de si. Teve uma vez também que os alunos também saíram da sala e permaneceram ali, a menina e a professora. A menina aproximou-se da professora e a sombra dela foi projetada na mesa.
E a professora ergueu a cabeça. Ela já usava a tiara de tecido estampado com flores e temas geométricos entre as flores. E mesmo a cortina estando aberta e a janela aberta e a cortina balançando, os cabelos